40 dias com a Liga da Justiça. Nuclear. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Lucas 12, 11 e 12. Ronnie Raymond era um promissor jogador de futebol americano quando foi atingido pela explosão do acelerador de partículas dos laboratórios STAR. Depois deste acidente, ele foi transformado em partículas e acabou unindo-se ao professor Martin Stein, que trabalhava na época em um projeto chamado Firestorm. Tudo isso levou à fusão dos corpos dos dois homens em um único ser. Havia uma luta pelo controle do corpo, que tinha duas mentes dentro do mesmo cérebro. Enquanto tentavam viver cada um na sua própria vida, sofriam muito, pois Stein tentou reatar com a sua ex-esposa, mas como o corpo era de Raymond, ela o expulsou e chamou a polícia. Quando Ronnie assumiu o controle, seguiu a sua noiva, Caitlin Snow, mas acabou fugindo devido à confusão de dividir sua mente com um grande pensador como Stein. A junção da experiência do professor com a juventude e forças de Raymond formam o herói nuclear, que tem a habilidade de voo e a capacidade de lançar rajadas de energias atômicas pelas mãos. Este é um herói bastante peculiar na medida em que a matriz do nuclear precisa ser dividida em pelo menos duas pessoas para funcionar. Uma das características do herói é a instabilidade emocional, que culmina com uma desestabilização celular geradora de uma grande explosão nuclear. Gostaria de aproveitar este personagem para falar a respeito do papel do Espírito Santo na vida do fiel. Ele é uma das três pessoas da Trindade bíblica, composta pelo Pai, no caso Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. O Espírito Santo apresenta uma atuação marcante no Novo Testamento, pois acaba guiando e dando uma direção àqueles que estão caminhando com Deus naquela geração. Existem diversos textos que nos afirmam esta verdade. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos, no capítulo 13, verso 4. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios, no capítulo 4, verso 30. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, verso 1. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1:14. Vemos nestes textos que o Espírito Santo enviou Jesus ao deserto, enviou Barnabé e Paulo a Seleucia e que ele pode ser entristecido por nossas atitudes e que ele habita em nós. Por todas estas razões, precisamos de sua ajuda em nossa jornada. Temos acesso a ele através de nossas orações, tanto em nossa vida cotidiana, quanto nos desafios do cumprimento de nosso chamado. Não desperdice esta oportunidade de conhecer o Espírito Santo como nosso Consolador, que ajuda a Igreja a cumprir o ID e a fazer discípulos de todas as nações. Assim como nosso personagem de hoje, muitas vezes lutamos pelo controle de nossas vidas, quando o mais sábio e esperto seria simplesmente abrirmos mãos desse controle, pois ele sabe o que é melhor para todos nós e tem soluções para nossos desafios. Nosso entendimento acerca do Espírito Santo deve vir a partir da compreensão das Escrituras. Nesse sentido, ele não é uma espécie de fantasma que vaga pela terra procurando alguém com quem possa se unir. Ele é uma pessoa da Trindade e, por essa razão, está presente em nosso meio, tão certo quanto o ar que respiramos. Pare de lutar e entregue-se nas mãos de Deus. Desafio: como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? No desafio de hoje, pesquise na Bíblia a respeito dele e leia versículos que falem a respeito de seu caráter e sua ação na igreja. A partir da sua pesquisa, ore para que você possa caminhar de maneira mais próxima ao Espírito Santo em sua jornada na Terra.